Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo Inteligência Espiritual para Liderar. Nós já falamos um pouquinho sobre esta ferramenta na aula anterior, mas nesta aula em específico eu vou falar aqui claramente e mais profundamente sobre esta ferramenta que vai ajudar a liderança a ser mais saudável e inteligente. Quando se trata de pessoas que magoam, pessoas difíceis, com certeza você deve conhecer alguém que fere, alguém que tem respostas prontas para qualquer tipo de situação, pessoas que não ouvem ninguém, pessoas difíceis. Existem muitas, a gente tem que conviver com essas pessoas. E o que é de natural, o que é de comum a gente fazer, parece que está na nossa característica, no nosso instinto humano, é exatamente minimizar, desprezar essas pessoas, tratar elas como elas fossem pessoas quaisquer ou pessoas que não têm valor. E isso é um grave erro quando se trata do ser humano, porque todos nós somos iguais. Se eu não erro como o meu irmão erra, eu vou errar em outra coisa. Se eu não cometo o pecado que o meu irmão comete, eu vou talvez cometer um outro pecado e assim por diante. Que ferramenta é essa que eu pesquisei e que eu procurei transmitir aqui no curso para que haja inteligência espiritual, para que haja uma gestão sobre situações difíceis, de lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas complicadas? Como evitar de janelas traumáticas serem abertas? Como ser um grande construtor de janelas saudáveis? Em vez de você criar momento de tensão, você apaziguar, você ser calmo, sereno, você conquistar as pessoas em vez de expulsá-las de perto de você. Será que é possível você transformar a vida das pessoas? Será que é possível tratar uma pessoa difícil e formar algo nela, gerar algo bom nela ao ponto dela se transformar? Em vez de você mudar ela, você mudar a tua atitude, e a partir do momento que você agir diferente, você vai impedir que gatilhos se detonem ou gatilhos da memória detonem para abrirem janelas killer, janelas traumáticas nas pessoas e você contornar toda a situação. Muitas vezes eu falhei nisso, já lidei com pessoas tão difíceis e quem anda comigo também vai conhecer mais de perto. Também não sou uma pessoa tão fácil de se lidar, eu sou uma pessoa exigente, eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas. Isso é um problema porque às vezes eu vou ter que conviver com pessoas que não são como eu, não são organizadas. Eu sempre gosto das coisas organizadas, eu gosto das coisas perfeitas, tudo que eu vou fazer eu confiro várias vezes. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de vestir a roupa bem passada, pentear bem o cabelo e é o meu jeito, Não tenho problema em compartilhar isso com vocês. Talvez você é uma pessoa perfeccionista, você gosta das coisas tudo no lugar, você gosta que seja assim, que seja assado, você se agrada com alguns tipos de respostas, mas deixa eu falar algo para você. Nem sempre as pessoas vão ser iguais a você. Nem sempre as pessoas vão ser igual a mim. Eu tenho que aprender a conviver com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm uma opinião diferente. Não tem problema se ela me contrariar, se ela me criticar, se ela me ofender porque ela não concorda com o meu jeito de pensar e ela tem o dela. O que vale é nós nunca minimizarmos o próximo, nunca minimizarmos o ser humano. Deixa eu falar algo aqui, se você estudar sobre a capacidade que um ser humano tem, e quando eu falo do ser humano, eu quero que você pense agora em um mendigo jogado na rua, alcoolizado, drogado, com um cachorro lambendo a boca dele. Eu quero que você pense nesse ser humano. Você sabia que esse ser humano, esse mendigo que está jogado na rua, drogado, alcoolizado, o cachorro lambendo a boca dele, fedendo, sem tomar banho vários dias, ou por que não dizer meses? Deixa eu falar algo para você. Você sabia que aquele ser humano, esse que eu estou dando exemplo para você, tem uma capacidade fenomenal, tem uma capacidade de se reinventar? Você sabia disso? Você sabia que a mente desse mendigo tem muito mais capacidade
O cérebro dele tem muito mais capacidade de criação do que todos os computadores das maiores tecnologias do mundo. O ser humano é uma máquina incrível, o ser humano ele é uma criação perfeita da parte de Deus, foi algo que Deus colocou às suas mãos e fez e moldou e colocou dentro do homem algo fenomenal, algo fantástico, algo poderoso, que é o poder de pensar, de tomar decisões. Nós temos capacidades terríveis, e eu falo terríveis no sentido de coisas grandiosas. Quantas pessoas, talvez você aluno, você aluna, já passou por momentos que você pensou que ia morrer, mas você se reinventou, você se levantou, você superou aquele momento difícil. Hoje você está de pé, hoje você está sorrindo, hoje você está cantando. O ser humano tem uma grande capacidade. A única coisa que o ser humano não pode fazer é salvar a si próprio. Para isso nós precisamos de Cristo, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Essa capacidade nós não temos de se convencer que estamos errados, que estamos caídos e que dependemos da misericórdia de Deus. Mas quando se trata de capacidade humana, de criar coisas, de pensar, de tomar decisões, de criar projetos, de liderar pessoas, eu já vi casos que me ensinaram muito, eu já vi pessoas chegarem na igreja com a vida destruída, com a vida no fundo do poço, e uma palavra que saiu da boca do líder colocou essa pessoa de pé, e hoje essa pessoa é um líder, é um pastor, é um pregador da palavra de Deus, é um profeta na casa de Deus. O homem, o ser humano tem uma capacidade tremenda de se reinventar e de ser uma pessoa fenomenal, de ser uma pessoa de sucesso. Se você fizer uma entrevista com os grandes líderes, com grandes empresários, com pessoas prósperas, pessoas que criaram coisas, pessoas ricas, pessoas de sucesso, você com certeza vai ouvir uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de superação, uma história de lutas e batalhas, mas também de muitas vitórias. Por que eu estou falando isso? Nós não podemos minimizar ninguém, desvalorizar ninguém, nós devemos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquelas que te ofendem, mesmo aquelas que talvez te humilharam, mesmo aquelas que talvez te desprezam, aquelas que te contrariam, que olharam de uma forma diferente para você, não gostam de você. Você, como um líder espiritual, não digo líder espiritual só dentro da igreja, mas como um representante de Deus na terra, ao ser contrariado, ao ser criticado, não minimize essa pessoa, não critique ela, não julgue ela. A nossa missão não é julgar, nós devemos poupar os julgamentos e colecionarmos elogios. E quando eu falo de poupar julgamentos e colecionar elogios, isto tem tudo a ver com o ser um grande construtor de janelas light, janelas saudáveis na mente das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você chega em um ambiente, qual é a atitude, qual é a resposta das pessoas? Como é que as pessoas reagem com a tua presença? Quando você chega na casa de alguém, quando você chega naquela reunião em família, aquele almoço aos domingos, quando você vai ter com o grupo da sua igreja, o grupo familiar, quando você vai se encontrar com os irmãos, quando você chega, como é a reação daqueles que te veem chegar? Será que você causa suspiro nas pessoas? Será que você é saudável? Você é agradável para as pessoas? Será que a sua presença, será que a tua presença gera momento ou gera ambientes saudáveis? Ou será que você está criando ambientes de estresse, ambientes de tensão? Será que quando você chega num ambiente as pessoas meio que se fecham, se trancam, e às vezes você fica se perguntando por que estão me tratando desta forma? Será que não gosta de mim? Onde foi que eu errei? Você precisa começar a analisar isto, porque a partir do momento que você minimiza pessoas, desvaloriza as pessoas, você, além de estar abrindo janelas killer em você, janelas traumáticas, momentos de tensão, você também vai estar detonando gatilhos ou permitindo que o inconsciente das pessoas detonem gatilhos e abram janelas killer, janelas traumáticas. E cada vez mais as pessoas vão reagir
de formas incoerentes, de formas estressantes, de formas doentes. E às vezes o problema não está nas pessoas, às vezes o problema está na nossa falta de inteligência ao tratar as pessoas, como lidar as pessoas, piadas sem graça, brincadeiras sem graças. Não é todo mundo que a gente pode chegar com toda liberdade, brincando, fazendo piadinha sem graça. Às vezes você vai tocar no assunto que é a ferida daquela pessoa. Às vezes você está abrindo a memória da pessoa, uma janela traumática, e fazendo a pessoa ficar remoendo aquele trauma por conta de uma piada sem graça, por conta de uma brincadeira que você não tinha liberdade para fazer. Nós, como líderes, devemos ser maduros, devemos ter maturidade espiritual. A gente não deve tratar as pessoas de qualquer forma. Se você estiver diante do pior ser humano que você conhece, pode ser a pessoa que te critica, que te magoa, que te fere. Eu vou repetir o que eu disse na aula anterior a esta. Toda pessoa que fere é porque é uma pessoa ferida. Toda pessoa que magoa é porque é uma pessoa que está magoada. Toda pessoa que despreza é porque em algum momento da vida dela ela foi desprezada por alguém. Essas pessoas não podem ser minimizadas e nem desvalorizadas. Essas pessoas precisam ser toleradas, amadas, perdoadas. Porque o amor, o perdão, quando você poupa o julgamento, quando você, em vez de apontar o erro, você elogia, você incentiva, você se torna um grande construtor de janelas saudáveis. Você se torna agradável, você vai criar nas pessoas memórias tremendamente saudáveis. E quando as pessoas olharem para você, quando as pessoas verem você chegando, elas vão suspirar, elas vão dizer: chegou uma pessoa abençoada, uma pessoa que me coloca de pé, uma pessoa que me incentiva, uma pessoa que me valoriza, uma pessoa que mesmo sabendo que eu sou difícil, ela me valoriza e essa pessoa me ama. E isso é maravilhoso, isso é o que Jesus nos ensinou, sermos temperantes, nós somos o sal da terra, nós não estamos na terra para causar problemas, para causar tensão e estresse. O sal causa o tempero, onde não tem sabor, onde não tem amor, onde não tem alegria, onde não tem sonhos, onde não tem esperança, é onde nós devemos chegar com sonhos, com temperança, com esperança para dar a essas pessoas, gerar nessas pessoas sentimento de alegria, sentimento de paz. Você vai ver, quando você for desprezado, responda com amor, com tolerância. Tente entender que essa pessoa talvez está desprezada, que essa pessoa está passando um momento difícil. Esses dias eu tive um aprendizado muito grande, aquilo me jogou no chão, porque isso me ensinou muito. Eu conheci uma pessoa e a gente tem essa característica humana de observar as pessoas e em questão de minutos parece que a gente já quer saber como a pessoa é só por causa do momento ou só pelo jeito que a pessoa agiu com a gente. A gente já julga por antecipação, a gente já conclui com como a pessoa é. Eu conheci essa pessoa e meio que passou aquele pensamento em pensar: poxa, essa pessoa é muito desagradável, essa pessoa ela é estressada. Sabe quando você conhece uma pessoa e você já tem aquela má impressão da pessoa? E isso foi se passando dias, eu sempre vendo essa pessoa na igreja e eu sempre comigo dizendo: por que essa pessoa é tão amargurada? Por que ela trata a gente com tanta frieza? Por que essa pessoa é desse jeito? Como é que pode? E no meu inconsciente, eu sou sincero em dizer, a gente fica criticando, a gente fica se sentindo incomodado com aquela pessoa, parece que a gente quer julgar, a gente quer apontar, parece que a gente quer corrigir essa pessoa para ela não ser assim. Até então, eu fiquei sabendo do testemunho dessa pessoa, do sofrimento que ela já passou, das lutas que ela passou, e eu confesso para vocês, se fosse eu no lugar dela, eu não sei se eu teria aguentado, porque eu não posso aqui abrir muito sobre o assunto, porque seria antiético da minha parte, mas eu estou só aqui compartilhando isso com vocês para usar de exemplo. Foi aí que eu entendi. Pessoas amarguradas, pessoas que magoam,
pessoas que desprezam outras pessoas, pessoas que têm resposta na ponta da língua para ferir, pessoas mal educadas. Você não deve olhar para elas como minimizando essas pessoas, desvalorizando elas, jogando elas mais para baixo, apontando os erros delas, julgando essas pessoas. Por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Por detrás de uma pessoa que magoa, que despreza, tem uma pessoa magoada, uma pessoa desprezada. O que é que você deve fazer? Você deve valorizar. Você deve tratar essa pessoa com o maior amor possível. Tolere mais, perdoe mais. Diante das pessoas que você ama, se você é pai, você julga o seu filho por causa do erro que ele cometeu, você aponta os erros dele em vez de você tratá-lo com incentivo, tratá-lo com amor, ensinar que não é daquela forma. Claro, deve corrigir sim, mas corrigir com amor, não é apontando, julgando, dizendo que ele não tem futuro, dizendo que ele nunca vai ser alguém na vida. Você só está detonando gatilhos de memória, você está criando janelas traumáticas no cérebro do teu filho ou da tua filha. E eu já disse em outra aula, vou repetir aqui, não adianta depois você reclamar, dizer que o diabo tirou seu filho da igreja. Foi você que formou o seu filho desse jeito. Você que é casado, você é marido, às vezes você aponta, você critica, você mais julga a sua esposa do que elogia. E vice-versa, às vezes você, mulher, você mais aponta os erros do seu marido, você mais julga ele, você mais joga ele para baixo, não tem incentivo algum, você mais julga do que elogia. Sabe o que é que você está fazendo? Você está formando pessoas doentes. E quando elas agirem mal, se elas te magoam, se elas te ferem, é porque você feriu elas. É porque você criou janelas killer, você criou janelas traumáticas no cérebro, na mente, no inconsciente dessas pessoas. E qualquer palavra, qualquer atitude é capaz de detonar um gatilho e essa pessoa se fechar com aquela janela killer, com aquele momento traumático, já vem a âncora da memória, fecha o circuito, acontece o alto fluxo de memória e aquela pessoa não vai conseguir ter boas informações, não vai conseguir se lembrar das coisas boas, as memórias só serão ruins e essa pessoa só vai agir de forma incoerente, de forma estressante, sem sabedoria. E às vezes nós somos os maiores responsáveis de termos ambientes doentes, pessoas doentes. E se você está entendendo o que eu estou aqui ensinando nesse módulo, dentro das empresas, dentro das igrejas, existem muitos líderes que estão formando pessoas doentes, que em vez de incentivá-los, colocá-los para cima, criar nessas pessoas janelas saudáveis, ambientes saudáveis, são líderes carrascos, são líderes que são construtores, que abrem somente janelas killer na vida das pessoas, na mente das pessoas, e não consegue liderar com maestria, com sabedoria e inteligência, porque quando você minimiza as pessoas, quando você desvaloriza as pessoas, você está abrindo em você janelas killer, janelas traumáticas e principalmente na vida do seu próximo, na vida das pessoas que te rodeiam. E você nunca conseguirá ter um ambiente saudável agindo desta forma, minimizando e desvalorizando as pessoas, mesmo aquelas que são as mais complicadas, mesmo aquelas que são as mais difíceis. E para nós concluirmos a nossa aula, eu quero aqui compartilhar com vocês, veja a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo de número 21. Veja que Paulo vai falar que tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo aqui nessa aula. Capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9, que diz assim: O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação
e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dando lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Olha que profundo isso, tá vendo? Faça o bem, não desvalorize ninguém, não minimize o seu inimigo. Teu inimigo está falando mal de você, está te desprezando, está te magoando. Abençoe ele, incentive ele, elogie ele. Você vai ver que isso tem um poder sobrenatural para mudar qualquer tipo de situação. E nós temos também aqui mais um texto, deixa eu compartilhar com vocês mais um texto. Paulo também escreveu em Filipenses, capítulo 2, olha o que é que ele disse no versículo de número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Agora veja isso, ó. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Sabe o que Paulo está dizendo? Considere o próximo superior a você. Ou seja, não desvalorize ninguém, não minimize ninguém. Use essa ferramenta bíblica, seja inteligente. A pessoa te criticou, te humilhou, te desprezou, magoou você. Trate ela bem, elogie, incentive. E se você não tiver maturidade suficiente para incentivar um tipo de pessoa assim, elogiar uma pessoa assim, ao menos fique em silêncio. Não devolva afronta, mas exerça os frutos do Espírito, a temperança, a serenidade, o amor, porque eu tenho certeza que o ambiente vai ficar melhor. E você vai conseguir assim transformar pessoas, mudar a história de pessoas. E quando você chegar em qualquer ambiente, eu tenho certeza que as pessoas vão suspirar, porque chegou alguém maduro, alguém que sabe liderar, alguém que tem inteligência espiritual e que quando abre a boca não é para amaldiçoar ninguém, não é para jogar ninguém para baixo, mas é para incentivar, é para criar sonhos, é para criar projetos e é para reeditar todos os traumas que as pessoas têm. Porque é assim que acontece quando um representante de Deus chega em um ambiente escuro, em um ambiente que tem problema, em um ambiente que tem estresse. Ele chega para trazer saúde para essas pessoas e formar pessoas saudáveis. Eu espero que essa aula tenha te abençoado. Eu aguardo você até a próxima aula. Deus te abençoe.